Bem, pessoal, nós vamos começar a conversar hoje, nesta aula de ensino de história, sobre um dos assuntos mais importantes referentes à história do Brasil contemporâneo. Vamos lá. O Brasil contemporâneo é o Brasil que a gente vive hoje. Consequentemente, a história dos dias atuais não começaram nos dias atuais. Começaram, de certa forma, há alguns anos atrás, com alguns acontecimentos importantes que marcaram a vida política e econômica do Brasil. Tá bom? Não esquece desse detalhe super importante, né? A economia e a política, elas andam juntas e elas determinam, de certa forma, as mudanças históricas que acontecem em determinados lugares. No caso da gente, nós vamos estudar, né, nessas primeiras aulas, o que aconteceu aqui no Brasil na passagem do século XIX para o século XX, inaugurando assim os nossos estudos no 9º ano e entendendo como é que se construiu o Brasil contemporâneo que nós vivemos hoje. Então, me acompanha para que você possa entender direitinho. Bem, pessoal, a aula de hoje nós vamos conversar sobre a República no Brasil. Então, presta bem atenção nessas explicações, tá certo? Lembre-se que você tem que colocar todo o conteúdo no seu caderno, organizar do jeito que está aí disponibilizado no site, para tudo ficar bem organizado e você poder ir acompanhando as atividades, tá certo? Com maior tranquilidade. No final do bimestre, eu vou pedir para você me apresentar todas as atividades que foram disponibilizadas para que a gente possa fazer a atribuição da nota. Beleza? Vamos lá. Então, explicando agora o número 1 do conteúdo. Tá certo? O Brasil no final do século XIX. Então, o Brasil no final do século XIX estava organizado politicamente falando como uma monarquia. Observe que aí no conteúdo está grifado, está de certa forma destacada a palavra monarquia. A palavra monarquia, tá bom? Significa governo de monarcas, imperadores ou reis. Era um sistema político muito utilizado no passado, mas que a partir do século XVIII começou a ser substituído pela república. No Brasil, a monarquia durou de 1822 até 1889 e o Brasil teve dois imperadores, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil por um longo período, por mais de 40 anos, tá certo? Então ele foi o nosso último imperador, quando o Brasil era naquele momento um império, ok? Então, a principal mudança que vai acontecer no final do século XIX e início do século XX no Brasil é justamente a substituição do sistema político da monarquia, do império, por um novo sistema político, tá certo? Chamado agora de república, que passa a vigorar no Brasil, que passa a existir no Brasil e que passa, de certa forma, a ditar as regras, as normas e os caminhos que o Brasil iria trilhar durante o século XX. Mas, a título de curiosidade, gostaria que você observasse com bastante atenção aí no nosso conteúdo disponibilizado no site, né, a bandeira do Império Brasileiro. Como ela era muito parecida com a atual bandeira que nós temos, a diferenciar-se por alguns símbolos e por algumas imagens que não existem mais na nossa bandeira atual. Tá bom? Então, o Brasil no final do século XIX e início do século XX era uma monarquia e um império. Gradativamente, com os fatos que foram acontecendo, essa transformação foi ocorrendo. Os fatos mais importantes, né, os principais acontecimentos que marcaram, né, este momento da história do Brasil, né, foram os seguintes. Se liga que isso vai cair na nossa atividade e aí você já fica esperto e esperto. O fim da escravidão com a decretação da Lei Áurea em 1888. Então, no finalzinho do século XIX, a escravidão de seres humanos aqui no Brasil, ela foi proibida. E o que é que aconteceu para que essa proibição acontecesse? A decretação da Lei Áurea. A Lei Áurea, uma lei super importante na época, decretava e dava a liberdade a todos os seres humanos, negros ou escravos, que teoricamente viviam no Brasil naquela época.
Então, o fim da escravidão é o primeiro acontecimento importante no final do século XIX. O segundo acontecimento importante são as agitações políticas que aconteciam no final do Império, beleza? E o terceiro acontecimento importante é justamente, a proclamação da República aqui no Brasil, que vai inaugurar uma nova fase da história do país. Se liga agora que eu vou te explicar de forma detalhada o que foi esta proclamação da República.